Bom, já falei de objetivos, valores, ações, lugares e pessoas, presente, como a gente se relaciona com o passado e hoje, claro, falar da visão de futuro. Então, a visão de futuro ideal para cada um de nós, que se você respondeu ou refletiu sobre as questões que a gente viu nos últimos vídeos, com certeza você tem só a sua visão de futuro, que é diferente da minha, que é diferente de qualquer um. Por quê? Porque a gente é único. Cada pessoa tem um objetivo diferente na vida, tem um gosto diferente, tem uma forma de conseguir as coisas diferente. Então, é extremamente interessante a gente refletir agora sobre o futuro, que é o ponto norte nosso, para onde a gente vai realmente, vamos dizer, mirar todas as nossas ações e se torna um ponto de motivação também. Então, em função de que você refletiu até agora, tudo, quando você chegar a uma solução do que você está querendo fazer, por exemplo, mudar um hábito, como foi em meu caso, ter uma vida mais saudável, quando você tiver essa solução, o que vai ser diferente para você? Então, como que você se vê? Como que você responde essa pergunta? Por exemplo, no meu caso eu me senti muito melhor de poder fazer caminhar de uma forma mais tranquila, de eu não ter mais as sensações físicas que eu tinha no meu corpo. Por exemplo, de palpitação, de inchaço nos pés, de pressão alta. Isso era uma das coisas que eu vislumbrava. Claro, perder peso, tá magro, foi uma outra questão. Mas ser saudável era a grande diferença e era o que eu vislumbrava para mim. Essa é uma questão assim que acaba sendo de cada um. Então, o mesmo objetivo, cada um pode ver de uma forma diferente. E é legal a gente se perguntar qual é a primeira sensação aí, o primeiro sinal de que as coisas estão indo para esse normal, estão indo porque a gente quer. Por exemplo, no meu caso, como eu já disse em outros vídeos, foi eu conseguir, através da alimentação, tirar os medicamentos. Por quê? Porque eu pegava uma determinada alimentação que melhorava um tipo de comorbidade que eu tinha. Então eu melhorava isso, não precisava mais do medicamento, porque eu fazia meus exames, estavam normais. E aí retirava o medicamento e acompanhava com os exames. Continuou normal? Perfeito. Esse foi o primeiro sinal de que as coisas estavam realmente caminhando bem para mim. Outra coisa que é muito importante a gente perguntar, principalmente no futuro, a gente tende a ter um futuro que a gente vislumbra muita coisa. Então, normalmente, a maioria das pessoas é assim, eu quero aquele mundo perfeito, tudo. Que é o que acontecia comigo. Eu queria ter uma vida saudável muito rápido. Então, eu comecei a me questionar, tá, esse futuro, e se eu diminuísse essa expectativa? Ao invés de ter uma vida muito saudável em 3 meses, 6 meses, se eu pensasse há 4 anos, 5 anos, se tornou muito mais factível alcançar meu objetivo. Óbvio que a gente tem pessoas que é o contrário, tem pessoas que muitas vezes acabam colocando objetivos mais simples, porque muitas vezes tem medo de se frustrar, de não conseguir. Nesse caso é até interessante perguntar o contrário. E se eu aumentasse um pouco mais? Realmente seria difícil eu conseguir? Seria complexo? Então tem essas coisas também que às vezes vale. E muitas vezes a gente mistura as duas. Então, no meu caso foi, ok, eu diminuí o meu, vamos dizer, essa minha perspectiva, essa minha expectativa de emagrecer não tão rápido, para emagrecer a longo prazo. Por outro lado, eu aumentei expectativas de que eu poderia retirar carne, por exemplo, da minha vida de uma forma mais rápida, que eu julgava que não era possível. E, na verdade, consegui até mais rápido do que eu me planejei. Então é interessante a gente se perguntar como seria a gente se a gente fosse capaz de superar essas coisas. Então refletir sobre isso. Se eu conseguisse realmente emagrecer, como seria esse eu meu do futuro? O que mudaria? O que adicionaria à minha vida? Então, quais expectativas eu teria sobre essa vida minha de futuro? É interessante a gente refletir sobre isso e depois a gente chegar nisso.
porque muitas coisas acabam sendo parecidas, sendo iguais, outras nem tanto. E quando a gente olha para trás, o caminho parece que foi muito mais suave do que a gente imaginava lá atrás. Então, aquele medo de não conseguir cumprir o que a gente estava planejando, quando a gente chega no futuro e alcança, a gente vê que era um medo em vão, porque acabou sendo simples quando a gente alinha as expectativas corretas. Então é importante a gente nos perguntar também o que faria a gente diminuir esse medo nosso, olhando para o futuro. Tipo, no meu caso hoje, qualquer coisa que eu quero mudar, o que diminui é saber que é um passo depois do outro, a longo prazo, que eu consigo, desde que eu não queira fazer tudo de uma forma muito rápida. E aí a gente consegue vislumbrar o que seria o sucesso para a gente, entendeu? O sucesso para um é diferente do outro. Para mim, como eu falei, era estar com uma vida bem saudável. Era eu saber que eu cheguei não com a perfeição, gosto de comer muitas das coisas ainda que eu sei que não é a melhor coisa possível. Então não é aquele mundo desenhado ideal, mas por outro lado é um mundo que eu achei ideal para mim, que é o meu sucesso. Por exemplo, gosto de comer um biscoitinho um cookiezinho de chocolate com café. Tá, mas legal. Hoje eu faço meu cookie. Então, por quê? Porque eu sei que eu não coloco produtos, vamos dizer, mais utilizados pela indústria, produtos que a gente não tem na nossa cozinha. Então, eu acabo colocando produto que qualquer um tem na cozinha, produtos normais. E só isso eu sei que já nos torna muito mais saudável. E a gente fazer o nosso próprio alimento, para mim, nesse caso, é uma forma de sucesso. Então, é um resultado que é aquele. Qual resultado você teria se você mudasse tal coisa? Então, para mim, uma das coisas que hoje eu vejo é qual seria o resultado se eu fizesse meus próprios alimentos? E o resultado continua sendo uma vida mais saudável, independente de comer determinadas coisas que, num primeiro momento, não parece tão saudável. Uma pizza, um cookie. Não, eu como isso. E mesmo assim eu emagreci. Mas, claro, eu faço de uma forma mais saudável possível, com alimentos orgânicos, com alimentos que eu mesmo sei o que está sendo feito, está sendo inserido na receita, então muda muita coisa. Outra coisa, quando a gente reflete de futuro, que é interessante a gente perguntar, se a gente acordasse amanhã e nossa vida fosse exatamente como a gente sonhou, como a gente queria, o que teria mudado na gente? Então, isso é muito, muito importante, porque uma das coisas, o importante nisso que eu vejo é que a essência nossa não mude. Que é, ok, vai mudar, por exemplo, no meu caso, mudou a qualidade de vida, mudou a saúde minha, mas o Everton em si é o mesmo Everton. Então, é extremamente importante a gente saber disso. Tá? Uma vez eu vi uma frase de uma pessoa que principalmente na parte financeira, que ela alcançou aí ter uma vida financeira muito confortável, se tornou extremamente rico aí, e a pessoa continuava da mesma forma. E era legal porque a resposta da pessoa sempre foi assim, o dinheiro não teria por que me mudar. O que ele faria é tirar minha máscara. Então, por quê? Porque se o dinheiro tivesse mudado muito a pessoa, no fundo, ela era diferente. Ela só estava com uma máscara porque ela não tinha esse dinheiro que a pessoa adquiriu depois. Então, é importante que você saiba dos seus valores, como a gente disse no primeiro vídeo, porque esses valores e objetivos seus tendem a se manter para o futuro. Então, mesmo que você acorde amanhã e alcance o resultado que você quer, é interessante que você saiba desse ponto seu, assim, o que realmente tinha valor para você, para que você não volte a se perder no futuro. Entendeu? Porque é muito perigoso, por exemplo, mesmo num caso meu, como uma vida saudável, uma alimentação, eu emagrecer. Tipo, o meu caso é ser saudável. Não focar, por exemplo, na aparência de saudável. Porque eu poderia me perder nisso, eu poderia começar a tomar coisas que fazem mal para o meu corpo.
Por quê? Porque o meu foco era aparência, eu queria emagrecer por causa da aparência, não por causa da minha saúde. Então, é um ponto extremamente delicado e importante da gente saber o que nos faz bem, o que realmente a gente quer. Se a gente quer emagrecer por causa da aparência, legal, esse é o seu objetivo, não tem nada de errado com ele. Você só tem que estar alinhado com ele para que quando você chegar lá, você vai chegar de uma forma estruturada, sabendo o que você alcançou e era o que você queria, entendeu? Então é extremamente forte essas respostas que a gente dá a essas questões. E outra coisa é, eu chegando nisso, minha vida melhoraria em alguma coisa? O que ela seria melhor? Muitas vezes a gente pode fazer algo que piora a nossa vida. Por exemplo, eu quero alcançar uma determinada nível na minha carreira. Muitas vezes, ok, você vai alcançar a custas de sua saúde, de falta de tempo para se relacionar com filhos, de passear, de caminhar, de aprender, porque você vai estar tão imerso naquilo que não vai sobrar tempo para mais nada. Então, às vezes essa mudança não vai te melhorar tanto, pelo contrário, pode até trazer algo pior. Então, é importante avaliar esses pontos e saber qual é o resultado ideal para você da mudança de hábito que você quer, do ser que você quer ser no futuro. É extremamente importante a gente responder essa pergunta. Para quê? Para a gente saber o que a gente está procurando criar. O que a gente quer criar de nós mesmos. Quem a gente quer ser. Então, a gente começou no primeiro vídeo dessa série falando sobre objetivos e valores, e eu termino com uma pergunta que tem muito a ver com esse objetivo e valor que a gente traçou lá no início. O que você quer criar com esse objetivo e valor que você vê lá? Quem você vai ser nesse futuro? Então, reflita sobre isso e reflita com você mesmo. Não precisa ser com mais ninguém que, vamos dizer, o melhor especialista em você é você mesmo.